potencialmente, a vida da carne está no sangue. Levítico 17, versículo 11. Esta é uma verdade tanto da vida espiritual como da natural. Se o sangue parar de fluir em qualquer órgão de nosso corpo, tal parte morrerá espiritualmente. Não há quem possa ver o céu sem sangue do sacrifício. Quase todo acontecimento especial na Bíblia está relacionado, até certo ponto, com o sangue. Essa associação começou no Jardim do Éden, com o sacrifício de 2 animais inocentes, a fim de que fossem expiada a rebelião e transgressão de Adão e Eva. Atualmente, esse assunto tem sido desprezado por alguns, mas respeitado por outros, de acordo com seus relacionamentos pessoais com Deus. Todos nós podemos desfrutar do trabalho de Larry Huggins por meio dessa obra. Realmente, o sangue fala à população da Terra hoje em dia. Que Deus possa abençoar você na leitura desse livro. Lester Sumrall. Introdução. Esse livro trata da vida divina que há no sangue de Jesus. Existem publicações excelentes que discorrem sobre a aliança de sangue e o lado legal da redenção. No entanto, essa obra discute o lado vital da redenção. No sangue de Jesus existe uma materialidade divina, uma substância verdadeira, celestial. É a essência da imortalidade. De acordo com a palavra de Deus, o Senhor trouxe Jesus dos mortos pelo sangue do concerto eterno, Hebreus 13, versículo 20, que era o próprio sangue de Jesus. Sim, existe algo no sangue de Cristo que tem o poder de pecado de tal maneira que até Deus purificar não ressuscitar os mortos, curar os doentes e purificar o homem do V mais a mancha. Existe algo no sangue de Jesus que os espíritos malignos não conseguem suportar. Colossenses 1, versículo 20, capítulo 2, versículo 15, o qual fala não só ao coração do Altíssimo, como também ao coração do homem. Seu sangue clama: Eu sou a luz que ilumina todo homem. Em mim não existe fraqueza, fracasso, necessidade, mas somente saúde, felicidade e imortalidade. Leia esse livro com sua Bíblia aberta. Descubra você mesmo o que a palavra de Deus diz. A Escritura Sagrada é a autoridade final. Eu também o incentivo a fazer a leitura desse exemplar com a mente aberta. As palavras criam quadros. Se você se permitir ler seu conteúdo sem reservas, as figuras adquirirão vida. Esse não é só um livro de ideias, mas de imagens indeléveis. Por fim, leia-o com um coração aberto. Essa é, acima de tudo, uma obra de inspiração e revelação. Sangue Fala não foi organizado como um livro motivacional. Porém, com a ajuda do Espírito Santo, você será uma pessoa diferente ao terminar a última página. Conforme for lendo, escute com seu coração. Ouça: quiser o sangue de Jesus, está dizendo ao Pai Celestial. Então, você começará a entender o amor insondável que o Senhor tem por você. O sangue fala por você agora. Uma palavra sobre a segunda edição em inglês. Quando a primeira edição desse livro foi publicada em 1980, uma pessoa que estava muito entusiasmada com a leitura perguntou-me se eu tinha planos de publicar outro. Ela ficou surpresa com minha resposta: Não, por um bom tempo, eu espero. Então, expliquei-lhe que alguns livros não resistem à prova do tempo. Como se confirmou, esse livro abençoou milhares de pessoas por mais de 2 décadas. Quando ouço as pessoas se referirem, e ele como um clássico, sei que é por causa da importância do assunto, não necessariamente pela habilidade do escritor leram. Quando fico sabendo que elas repetidamente, tenho certeza de que algo está falando ao coração delas. Não posso jamais silenciar essa voz. Nessa segunda edição, espero tê-la ampliado. Até agora, esse livro só tinha sido levemente alterado de uma impressão a outra, e essas alterações não requeriam uma nova edição. Contudo,
com o acréscimo de um capítulo inteiramente novo, o que o sangue diz que, seu respeito, tornou-se justificável uma nova edição, a qual mantém o conteúdo essencial das versões anteriores, com apenas algumas pequenas melhorias para facilitar a leitura. Mesmo agora, esse trabalho não tem o objetivo de uma descrição exaustiva do assunto. SP, somente um instantâneo da glória. Profetas a qual bem e temos, muito firme, a palavra dos profetas, hajazeis em estar atento em estar atentos, como a uma luz, que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que membuma profedia da exeritura de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21. Capítulo 1. Uma vida saudável. Vamos começar revendo o princípio. O problema com a humanidade é o sangue contaminado. Há milhares de anos, desde a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, o sangue do homem está contaminado pelo pecado. A doença acometeu o ser humano e entrou no mundo por causa do pecado. Por outro lado, a saúde divina e a integridade espiritual vêm pelo sangue de Jesus. A saúde divina é o direito inato de todo filho de Deus nascido de noio, e o benefício decorrente de estar em comunhão com Deus por intermédio de Jesus Cristo. 3 graus de saúde divina. John G. Lake nos ensina que existem 3 graus, ou níveis, de saúde divina. O primeiro é o da cura divina. É quando você está doente, e por meio da oração e fé, e é curado. O segundo é o da saúde divina. Isso significa que você não precisa ser curado, porque você não fica doente. Simplesmente, caminha continuamente em saúde divina. Isso é melhor do que precisar constantemente de cura. Quero deixar bem claro que não se deve do corpo de Cristo, com nossa OS que função choram é, e ajudar-nos a alegrar-nos uns uma pessoa com problemas físicos. Sendo membros desprezar a OS, outros chorar com os que se alegram. Romanos 10, versículo 15. Lembre-se de que, quando um sofre, todos nós sofremos com ele. 1 Coríntios 12, versículo 26. Da mesma maneira, você não deve jamais se sentir condenado, se perceber que tem a necessidade de ser curado. Ninguém começa a vida natural como uma pessoa madura. Tampouco inicia a vida espiritual como um cristão espiritualmente amadurecido. Efésios 4, versículo 13. Conceda a você mesmo um tempo para crescer na fé. Com isso explicado, o 3º grau da saúde divina, de acordo com o ensino que eu ouvi, o que John G. Lake chama de vida divina. Há um lugar em Cristo, onde podemos entrar na verdadeira vida divina. Essa vida é Jesus vivendo sua vida por intermédio de um Filho de Deus desimpedido. Podemos andar da mesma maneira que Jesus andou quando estava na terra curando os doentes e ressuscitando os mortos. Na verdade, temos essa ordenança na Bíblia, Mateus 10, versículo 8, Marcos 10, versículo 17 e 18. A vida divina deveria ser nosso maior alvo. O maior e melhor alvo do Senhor para nós é andarmos 100% do tempo na vida, no amor e no poder de Deus. No início do meu caminhar com Deus, deparei-me com uma passagem da Escritura que se tornou muito preciosa para mim. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água, para tua purificação, nem tampono foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadecem de ti olho algum, tara te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes, foste lançada em pleno campo, pelo mojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. E passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue, e disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te:
Ainda Ezequiel 16, versículo 4 a 6. Que estás no teu sangue, vive. Pessoal com o Senhor. E EE-TPL Mina, experiência. Estes versículos descrevem minha Senhor e se aplicam a todos os cristãos, em todos os lugares, e um retrato de Deus e de Israel, sendo este um tipo ou símbolo da Igreja de Jesus Cristo. Deus disse ao seu povo: E passando eu por ti, vi-te manquebada do tem sangue, e dize-te: Vive. Versículo 6. Israel era como uma criança indesejada e abandonada, largada para prover sua própria subsistência, coberta de sujeira, indefesa, sangrando até a morte. Mas Deus, passando por ela, viu-a manchada em seu próprio sangue e lhe disse: Vive. Esta é uma passagem poderosamente relacionada com o sangue. Eu a tenho utilizado várias vezes para ministrar cura às pessoas com vários distúrbios sanguíneos. Eu também a usei para estancar hemorragias. É uma verdade espiritual poderosa que se cumpre para aqueles que a compreendem. Certa vez, em uma igreja no Tennessee, uma jovem aproximou para pedir oração. Antes de ela dizer-me qual era o seu problema, eu disse pelo Espírito Santo: Você pode não saber, mas você tem um distúrbio sanguíneo. Infelizmente, o rosto da bonita jovem salmista estava severamente marcado por uma acne aguda. Eu declarei Ezequiel 16, versículo 6 para ela. No ano seguinte, eu voltei à sua igreja. Ela tinha pedido permissão ao pastor para cantar uma especial e dar seu testemunho. Seu rosto parecia canção brilhar intensamente enquanto ela louvava a Deus. Ela disse: No ano passado, o irmão Huggins me falou que eu tinha um distúrbio sanguíneo. Eu já tinha passado por vários dermatologistas, feito todo tipo de tratamento, mas nada adiantava. Ninguém jamais diagnosticou corretamente meu problema como um distúrbio sanguíneo. Desde que o reverendo Huggins ministrou para mim, a acne desapareceu completamente e até as cicatrizes estão sumindo. Em outra ocasião, um jovem que estava visitando nossa congregação chegou um pouco antes do início do culto de domingo. Quando ele estava chegando perto do altar, repentinamente teve um violento ataque epiléptico. Conforme o rapaz caiu, escorregou e sua cabeça bateu no chão, o que provocou um corte em seu couro cabeludo. Ele ficou ali caído, impotente, tendo convulsões e sangrando no salão da igreja. As pessoas que estavam perto dele ficaram atordoadas e incapazes de ajudá-lo. No entanto, um dos membros da igreja, que passava naquele conhecia a passagem de Ezequiel 16.6, disse com um momento e voz firme: E passando em por ti, vi-te manchada do teu sangue e disse-te: Ainda que estás no teu sangue, vive. O sangramento parou instantaneamente. Aqueles que estavam perto ficaram impressionados com aquela demonstração do poder de cura de Deus. Eles testemunharam a eficácia de Ezequiel 16, versículo 6. Certa vez, eu estava pregando para uma multidão em Oklahoma. Uma jovem senhora levantou-se, de repente, na congregação, apertou com força seu nariz, correu para fora do salão. O nariz estava sangrando. Levantei meus olhos, compreendi a situação e, sem vacilar, declarei Ezequiel 16, versículo 6. Ela continuou caminhando em direção ao banheiro, e eu continuei pregando sem explicar o que tinha acabado de acontecer. As pessoas no culto devem ter pensado que eu tinha apenas citado aquele versículo inesperadamente. Na verdade, eu havia direcionado minhas palavras para aquela senhora com o nariz sangrando. No final do culto, ela veio até mim e disse: Irmão Huggins, sofro de hemorragia nasal com muita frequência. Em geral, é uma provação, porque tenho muita dificuldade em contê-la. Hoje à noite, quando senti que o sangramento ia começar, apertei meu nariz e saí rapidamente do salão. Não queria chamar a atenção. No entanto, quando estava saindo do salão,
eu o ouvi declarar uma passagem da Escritura. No início, não percebi que o Senhor estava declarando-a para mim. Uma de minhas amigas me disse que, depois de declarar o versículo, o Senhor apontou seu dedo para mim. Foi extraordinário, pois, quando eu estava chegando perto do banheiro, percebi que meu nariz tinha parado de sangrar. Eu respondi: sim, eu sei. Eu sei que Ezequiel 16, versículo 6. Se cumpre todas as vezes, se você crê. A cura está na expiação. Na primeira epístola de Pedro, lemos o seguinte acerca de Jesus: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, jostes sarados. 1 Pedro 2, versículo 24. Exatamente no mesmo versículo, vemos que Jesus morreu por nossos pecados e por nossas enfermidades físicas. A cura está na expiação. A nossa salvação, uma salvação total do espírito, da alma e do corpo. Pedro se baseou em Isaías 53, versículo 5, que você já deve ter decorado. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que só traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agradeça a Deus pelas feridas que Jesus sofreu. Foi por suas feridas, ou dilacerações, que ele pagou por nossa cura. Ele assegurou nosso direito de ter saúde divina e de entrar, enfim, na vida divina. Estudiosos da Bíblia dizem que Jesus foi açoitado com um chicote feito de tiras de couro e pedaços cortantes de osso ou chumbo, que tornavam as tiras mais pesadas, rasgavam a carne. Esse era o tipo de açoite que esses romanos usavam nos tempos de Jesus. De acordo com Will Vine, o método judeu de açoitar era composto por 13 chicotadas no peito e 39 chicotadas em cada ombro. Jesus foi chicoteado 39 vezes com um chicote triplamente trançado, o qual continha pedaços de ossos e metal entrelaçados nele. Tudo isso somado corresponde a, aproximadamente, 117 cruéis dilacerações no tórax e ombros de Jesus. Eu já ouvi pessoas especularem que foram talvez 350 chicotadas. Não posso conferir esse número, mas sei que Jesus foi ferido pela cura total de todo tipo de enfermidade. Salmo 103, versículo 3. Hoje, os médicos ainda estão descobrindo novas doenças. AIDS, doença do legionário, gripe suína, síndrome do choque tóxico, pneumonia asiática, para citar algumas. Porém, eu creio inequivocamente que Jesus suportou os açoites em seu corpo por todas as enfermidades, novas ou velhas, conhecidas ou não. Uma coisa é acreditar que algo funciona, outra é entender por que funciona. Nós cristãos somos instruídos a ter sempre uma resposta quando perguntam a respeito de nossa fé. 1P 3.15. Alguns, simplesmente, acreditam nas coisas, porque é assim que se crê em sua igreja ou uma tradição familiar. Isso não é o suficiente. Devemos ter uma base bíblica para tudo o que acreditamos.